Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Jutsi, sou estudante de medicina. Atualmente eu estou no 10º período e eu fui monitor de semiologia 1 e 2. E no final da minha monitoria eu fiquei pensando, pô, eu tenho tanta aula pronta, tanto material aqui, como é que eu faço para disponibilizar isso? E aí resolvi gravar algumas aulas e deixar aqui no YouTube, certo? A aula de hoje vai ser sobre o exame da pele. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento aos alunos que foram monitores comigo, que me ajudaram a construir esse material e a Dr. Felipe César, que foi o tutor que me acompanhou durante esse tempo, tá? Na aula de hoje, eu usei como fonte o Porto e o Tópicos em Dermatologia, da doutora Ângela Rapella. O objetivo de hoje é revisar a anatomia e camada da pele, conhecer a semiotécnica do exame e conhecer as principais lesões elementares, tá? E aí, dando uma abordagem geral, é bom lembrar que a pele é o maior órgão do corpo humano, certo? E ele é um grande indicativo de saúde em geral, tá? E a aprendizagem do exame da pele é a maneira mais eficiente da gente treinar a nossa visão e a gente identificar alterações que vão alimentar e melhorar o nosso leque de diagnóstico, certo? Nosso raciocínio clínico. Dando uma revisada na estrutura da pele, eu sei que foge um pouquinho da semiologia, mas às vezes na questão teórica é bem cobrado, tá? Lembrar que a pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme, tá? E na epiderme tem as camadas, né? Córnea lúcida, granulosa, espinhosa e camada basal, que é onde tem os melanócitos, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que não é esse momento agora. Mas aí é bem importante a gente lembrar dos corpúsculos, que são os receptores da pele, porque eles são bem cobrados também nessas questõezinhas teóricas na prova de semiologia, tá? E aí lembrar do o Pansine, eu pelo menos nesse daqui, PIP, Pansine de pressão, aí o Ruffini calor, Krause frio, aí o Messner, não sei nem como fala isso, de tato, e Merkel de tato também, tá? E aí na abordagem mesmo, na visão, nos aspectos gerais, a gente vai avaliar diversos elementos, e a gente vai falar de cada um já já, tá? E aí, para quem gosta de um mnemônico, alguma coisa assim, tem esse daqui que o pessoal usava muito na época da monitoria, que é cuti estitumose, que aí é para lembrar de todos esses de coloração, umidade, textura, integridade, espessura, temperatura, elasticidade, turgor, mobilidade e sensibilidade, tá? E aí o primeiro que a gente falou foi da coloração. Tem algumas alterações de coloração que a gente chama um pouquinho mais atenção, que é da icterícia, que seria essa coloração mais amarelada. A cianose, a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, seria essa alteração mais roxeada. A palidez, que pode ser geral ou generalizada ou local, e a vermelhidão também, tá? E aí a gente vai ver isso em todos os aspectos da alteração de coloração na inspeção do exame, tá? E os elementos aqui de umidade, textura e integridade. A gente vai ver a umidade uma parte na inspeção e outra na palpação, a textura e a integridade também, tá? Na integridade a gente vai ver se a pele está íntegra ou não, na textura a gente vai passar a mão e a gente vai conseguir saber, como ter uma ideia da textura, da umidade também, você saber se a pele está seca ou não está, certo? A espessura, a gente vai fazer uma pinça e aí você vai pinçar a pele, e aí é bem importante lembrar que a gente vai pinçar apenas a epiderme e a derme, tá? A hipoderme não entra nessa nossa análise da espessura, certo? A elasticidade e a mobilidade são dois pontos que normalmente a gente se confunde muito, tá? A elasticidade é a propriedade que a gente tem de se estender quando o traço da pele tem, né? De se estender quando tracionado. Ou seja, a gente vai fazer a pinça. E a mobilidade é a nossa capacidade de movimentar sobre os planos de profundidade subjacentes, ou seja, quando a gente movimenta a mão, tá? Por exemplo, né, seria um paciente com elefantismo, alguma coisa que a gente teria uma baixa da mobilidade. E a elasticidade a gente vai ver com a pinça, certo? O turgor, a gente também vai fazer uma pinça e a pele com a turgência diminuída, ela vai permanecer elevada mesmo depois da gente ser puxada para cima e soltar, tá? E a sensibilidade, normalmente a gente vê isso lá na frente, quando for ver o exame neurológico, mas aí a gente pode ver a sensibilidade tátil, dolorosa e térmica, certo? Que só um exemplo assim do exemplo da dolorosa, né, das ponta-roupa, tá? E aí, uma coisa que é bastante clichêzão, assim, de cair também é a síndrome de Raynaud, que seria uma doença arterial periférica funcional, que aí, no caso, quando tivesse frio, nosso corpo daria uma resposta à exposição do fio e as arteríolas contraem mais do que o normal em resposta ao frio, certo? E aí a gente vai seguir essa lógica aqui de branco, de palidez, certo? E aí vai ser uma cianose e depois ela vai voltar na vermelhidão, no caso. Já a gente vai ver alguns
como a gente descreve isso direitinho nas lesões elementares, tá? E aí segue esse padrão e aí normalmente a resposta é o frio, certo? E aí quais são os materiais que a gente vai utilizar no exame clínico, tá? Não sempre são necessários todos os materiais, mas eles podem ajudar bastante. Isso aqui é uma lâmpada de Wood, e aqui seria um materialzinho de vidro mesmo, que a gente vai fazer a vitopressão. O que seria isso? A gente vai ter a lesão aqui e a gente vai colocar em cima essa lâmina. E aí a gente vai conseguir ver se quando a gente aperta, a lesão vai ter alguma diferença lá dentro. Ou seja, eu apertei com o meu dedo, se a lesão estiver aqui e eu apertar com o meu dedo, eu não consigo saber se ela desapareceu ou não. Mas com o vidro a gente consegue, tá? E aí uma luva, uma fita métrica, né, uma lupa, e isso aqui é outro material bem importante que é o dermatoscópio, certo? Que aí o dermatoscópio a gente consegue dar uma amplitude maior, ampliar a nossa visão e ampliar as lesões, tá? Então uma lesãozinha aqui que a gente não consegue ver muito bem, um dermatoscópio a gente consegue ver bem bonitinha, tá? E aí agora a gente vai falar que é a parte mais densa, que é a lesões elementares, tá? E aí como é que a gente aproveita essa parte? É uma parte muito mais decoreba, assim, essa aula em si é muito mais decoreba, assim, mas assim, o que é que eu aconselho fazer? Tentar pensar ativo, tá? Quando eu passar agora cada uma das classificações, eu vou colocar todas as lesões, tira print e fica tentando responder depois essas lesões, certo? E aí a gente tenta descrever elas depois, tá? E aí vamos lá, lesões elementares. As lesões elementares, elas são padrões de alterações no tegumento que surgem em respostas a agressões ao órgão cutâneo, tá? E aí aqui a gente vai dividir em 5. Manchas ou máculas, lesões elementares sólidas, lesões elementares de conteúdo líquido, alterações de espessuras e perda e reparações teciduais, tá? E aí vamos começar com manchas ou máculas. E aí ela compreende qualquer lesão da pele que tenha na pele, da cor da pele no caso, que não haja elevação ou depressão da pele, tá? E aí ela inclui manchas vasculo-sanguíneas e pigmentadas. Nas vasculas sanguíneas a gente divide em transitórias e permanentes. Na transitória, a mais comum que a gente sempre vê é o eritema, certo? Que é uma mancha de cor vermelha que ela ocorre vasodilatação. E aí é bem importante. Lembra quando eu falei lá no vidro do vitopressão ou desdopressão? Quando a gente tem o eritema, quando a gente aperta, a gente consegue ver que ele desaparece, tá? Então, se ele tiver vermelhinho aqui, a gente aperta e ele fica branco, tá? O exemplo de transitória é o enantema, certo? Que é o eritema dentro da mucosa. E aqui é a cianose, certo? E aí a cianose a gente consegue ver muito no começo, né? Em algumas ocasiões em extremidades ou então em mucosa, certo? Aí, ó, em temperatura, a melhor visualização do leito ungueal, nas extremidades digitais, nas conjuntivas e na orelha, certo? E é o eritema arroxeado. A púrpura, ela também são lesões vasculares hemorrágicas, vasculos sanguíneas são as manchas hemorrágicas, certo? E aí ela ocorre por extravasamento de hemácias, geralmente na derme e muito menos comum na hipoderme. E ela não desaparece a distopressão. Outra coisa importante, tá? Lembra lá o vidrozinho. Então, se eu tiver uma púrpura, quando eu colocar, apertar a lesão, ela vai continuar da mesma forma. Se eu tiver aquele vidrinho, eu vou colocar e vou conseguir ver que a lesão continuou da mesma forma, tá? E aí, dentro das púrpuras, a gente divide em petequia, que são lesões puntiformes, que são geralmente múltiplas, certo? Equimose, que elas são maiores, e víbice, que é uma forma, a lesão purpúrica de forma linear, e aí ela sempre tem origem traumática. E esse termo também, víbice, a gente pode denominar lá na frente lesão atrófica linear, tá? Então lembrar, petequia, equimose e víbice, certo? E aí essas manchas hemorrágicas, ela tem um padrão de coloração que ela tem uma mudança ao longo do tempo, certo? E aí normalmente a gente só consegue ver essa alteração realmente em lesões grandes e médias, tá? Porque as pequenininhas elas se resolvem mais rápido, tá? Então, como é que elas funcionam? Nas primeiras 48 horas elas ficam nessa cor mais avermelhadas, e aí de 48 a 96 ela começa a se arroxear, aí do quinto ao sexto dia elas ficam nessa coloração mais azulada, e do sexto para o oitavo elas ficam nessa cor mais amarelada, certo? E aí depois o normal é que ela se resolva no nono dia, tá? E aí esse é o padrão de coloração dessas manchas, certo? E aí a gente falou das transitórias, vamos falar das permanentes, que é a telangiectasia. A telangiectasia ela é uma dilatação permanente do calibre dos pequenos vasos, normalmente na pele de idosos, e aí ela fica com essas redezinhas, como se fossem redes venosas, ou rede de aranha, assim, de teia de aranha, sabe?
E aí elas ficam normalmente em idoso, né? Em bochecha, né? Em região, ou então algumas lesões também tem dentro delas, tá? Essas foram as vasculas sanguíneas. E aí vamos falar agora das manchas pigmentares ou discromias, certo? E aí as alterações de melanina. A gente tem as hipercrômicas, quando há um excesso de melanina. A gente tem a hipocrômica, quando há uma diminuição de melanina. E aí a gente tem a acrômica, quando é a ausência de melanina, tá? Normalmente no vitiligo. Então a gente tem desses três tipos, tá? Cromia, hipocromia e hipercromia, certo? E também a gente tem as pigmentares de pigmentos exógenos. Por exemplo, uma tatuagem, certo? Ela é uma lesão elementar, ela é uma lesão hipercrômica, é uma tatuagem, no caso, se for de cor preta, né? E ela é uma lesão de um pigmento exógeno, tá? Mas também, por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma lesão por prata, tá? Essas são as pigmentares ou discromias. Vamos agora para as lesões elementares sólidas. Das lesões elementares sólidas, a gente tem a primeira, que é a pápula, que é uma lesão sólida, superficial, circunscrita elevada, que ela mede menos que 1 centímetro, ó. Tá? Então ela mede aqui, ó, 1 centímetrozinho. A placa, ela é uma confluência de pápulas. Então a gente várias pápulas formam uma placa, tá? E o nódulo é uma pápula grande, certo? É uma lesão sólida circunscrita que mede de 1 a 3 centímetros, certo? E aí ela decorre do aumento da célula da epiderme, derme e ou hipoderme, certo? As lesões elementares sólidas também da goma. A goma, ele é um nódulo que ele silica e faz em sua porção central. Aí ele elimina o material necrótico, ou seja, ela assim, ela tem uma evolução bem padrão, um padrão de evolução bem característico, certo? Que divide em 4 fases. Ela tem a fase do endurecimento, do amolecimento, do esvaziamento e da reparação. E aí essa lesão ela é bem típica de uma doença que é muito comum na região, que é a esporotricose, certo? A vegetação, ela é uma lesão que ela cresce para o exterior de coloração branco-avermelhada, bem comum no HPV, tá? E a verrucosidade, ela é uma hiperqueratinose, certo? É uma lesão sólida, elevada, dura, e aí tem uma superfície inelástica e amarelada normalmente, tá? Aqui as lesões sólidas. E aí as de conteúdo líquido, tá? De conteúdo líquido, a primeira que a gente vai ver é a vesícula. E aí a vesícula é uma elevação de 1 centímetro até 1 centímetro de tamanho. E aí ela normalmente começa com conteúdo seroso. E aí ele pode se tornar depois purulento ou hemorrágico, certo? E aí a bolha é uma vesícula grande, certo? E aí ela também é maior que 1 centímetro, que possui conteúdo seroso, certo? E aí ela pode virar uma bolha purulenta ou uma bolha hemorrágica também. A pústula, ela é uma lesão circunscrita de conteúdo purulento. Então, seja, ela é bem amareladinha e ela sempre tem pus dentro, tá? E o abscesso é a formação circunscrita na pele que ela tem a presença de flutuação, calor, dor, são sinais flogísticos, tá? Ela fica lá com formação cheio de conteúdo purulento dentro, tá? Um abscesso. Vesícula, bolha, pústula e abscesso, certo? E tem um hematoma também, que é a formação devido ao derrame de sangue na pele ou nos tecidos adjacentes. As alterações de espessura. Vamos lá. A primeira que a gente tem a liquenificação, que é os pensamentos da pele, e aí ele passa a avaliar, você conseguir ver com maior nitidez os sucozinhos da pele, tá? E aí ele normalmente ele é resultado de um ato de coçar, né? De doenças pruriginosas, crônicas, normalmente causam liquenificação. Ou seja, um paciente com dermatite atópica normalmente tem uma liquenificação nos braços, tá? Esclerose, ela é um endurecimento da pele, e aí ela se torna, enfim, a pele fica endurecida e ela decorre devido à proliferação do tecido do colágeno, tá? A atrofia, ela tem uma diminuição da espessura da pele devido à redução do número ou então do tamanho das células, certo? E aí ela fica com esse padrãozinho assim de atrófico, né? A gente vai ver também mais na frente como é que fica, certo? A infiltração, ela é uma alteração com aumento da consistência da pele, e aí ela torna menos evidente os sucos da pele, certo? E aí ela apresenta limites imprecisos, resulta de presença de infiltrado no celular na derme. Tá bem comum na retinise também, certo?
Eita, passei. A urtica ou ponfo, lembra que a gente já viu essa mesma lesãozinha, são placas, né? São elevações efêmeras pruriginosas que desaparecem normalmente com 24 e 48 horas, e aí ela fica com essa cor branco-rosa ou eritematosa, certo? Normalmente é no caso da urticária, né, que causa essa urtica, essa lesão, bem típica. A queratose, ele tem um espessamento superficial da derme por proliferação, aí lembra lá das camadas, da camada da córnea, tá? E aí ela apresenta essa superfície dura, amarelada e áspera, certo? Isso aí é bem importante, que às vezes é bem comprado, tá? Tem ceratose, qual é a camada que ela prolifera, né? Ela ocorre por causa da proliferação de qual camada? E aí você fala lá a camada da córnea, tá? E aí, eu acho que para mim esses são os mais difíceis de você diferenciar, né? Principalmente em infiltração, esclerose e liquenificação. Mas, enfim, vamos devagarzinho e vamos embora, tá? Perdas e reparações teciduais. A primeira é a erosão, que é uma perda superficial do tegumento com envolvimento apenas da epiderme, tá? Então ela se cura sem deixar cicatriz, tá? Então é só uma lesão superficial. A escoriação ela é uma erosão traumática, e aí ela normalmente é por conta de mecanismo traumático mesmo, ou corte com objeto, ou por coçar, ou corte com os objetos mesmo, tá? E aí também superficial, certo? A ulceração, essa foto não tá meio muito boa não, porque eu fiquei com medo de derrubarem o vídeo, certo? Mas qualquer coisa vocês botam aí, pesquisam ulceração lá no Porto, tem umas fotos muito boas, certo? Que aí é uma perda tecidual que ela atinge maior profundidade nas camadas da pele, certo? E aí ela pode chegar toda a derme, chegando até mesmo a atingir a hipoderme, certo? A fissura, ou Hagrid, sei lá como é que fala, mas é a solução de continuidade linear e ela é estrita à epiderme e derme, certo? E ela normalmente se localiza em volta de orifícios naturais ou em regiões de pregas ou dobras, certo? Muito normal, muito comum em região aqui, ó, do calcanhar das pessoas, certo? Escama, elas são lâminas que se desprendem fácil e continuamente da superfície cutânea, certo? E aí, quando elas são pequenininhas, elas podem ser chamadas de escamas pitirísticas e grandes de escamas laminares, tá? E aí, levou sol, tá? Todo mundo já viu um caso desse, de uma pessoa descamando, né? E aí a crosta, tá? Aí a crosta é bom lembrar. A crosta ela pode resultar no ressecamento de exudato, certo? E aí ele pode ser purulento, no caso aqui de um paciente, isso aqui é um paciente com impetigo, certo? Que aí ele tem esse aspecto como se fosse mel, sabe? Uma crosta melicérica, que chama, que aí é um aspecto purulento, tinha pus, ressecou, expôs dessa cozinha, ou hemático, que seria uma lesão traumática mesmo, que aí o paciente bateu, né, levou uma queda de moto, e fica nessa cozinha avermelhada, tá? E aí seria uma crosta hemática. E aí que as lesões de perda de reparação no pente. E aí, por fim, analisando já a escara é a lesão por pressão, e aí ela ocorre por necrose tecidual, e aí ela tem essa cor lívida ou preta, e aí normalmente ela vai escurecendo quando tiver mais no estágio final. Normalmente são pacientes acamados, né, que ficam com a pressão lá, fica pressionando e acaba abrindo a pele, e aí normalmente podendo atingir, assim, o infinito, sabe? Ela vai perfurando até o infinito, tá? E aí, agora, para finalizar, vamos falar sobre as cicatrizes, tá? Vamos ver aqui a diferença. A cicatriz atrófica, normalmente, é a cicatriz que fica de uma espinha, de alguma lesão na pele, assim, menorzinha, e aí ela fica fina e preguiada, tá? A cicatriz hipertrófica, ela é elevada, e aí ela tem uma elevada proliferação fibrosa. E aí aqui eu quero chamar a atenção, tá? Qual a diferença da cicatriz hipertrófica da queloide? A cicatriz aqueloide, ela também é uma proliferação exacerbada de fibroblastos, só que a queloide, ela extrapola o limite do trauma, certo? E aí ela tem uma dimensão maior. Então, a hipertrófica, como vocês podem ver aqui, ela segue a linha da lesão. Tá a lesão aqui e ela continua na linhazinha, só que é muito grande. E a queloide não. A queloide tem a lesão aqui, mas ela extravasa. Ela sai abrindo o leque, ela sai abrindo para todos os lugares, tá? Então, a hipertrófica respeita o limite e o queloide não, tá?
Tá, eu sei que é muita coisa. E agora? Acabou as lesões, eu sei que é uma aula mais densa, assim, e, enfim, mais de realmente estar mostrando aqui, mas o que é que eu sugiro? Tudo é questão de prática, tá? Eu acho que aqui tem que ter um estudo ativo. Então, tenta pegar essas fotos tudinho, fazer flashcard, pega a foto do print no livro, faz flashcard, bota a foto da lesão e atrás e fica tentando adivinhar, tá? Tudo é treino. E aí, nesse caso aqui, para aprender, só treinando, beleza? Valeu aí, pessoal. Qualquer dúvida, é só falar. Lembra de fazer essas coisas, né? Curtir, seguir o canal, inscrever, sei lá como é. Meu Insta aí, João Jutsu, e qualquer coisa é só mandar as ordens, tá? Próxima aula, pressão arterial. Valeu!